Glórias a Deus. Nós estamos aqui reunidos para um dia muito especial, onde nós vamos receber oficialmente, reconhecer como a nossa irmã, uma pequeninha que é, na verdade, uma das grandes do reino dos céus. E nós vamos falar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, sobre aquele que é o Deus de nossos filhos. O Deus de nossos filhos. Nós vamos falar sobre isso de acordo com as palavras de Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio 29. Nós vamos ler dos versos 9 até o verso 29. Diz assim a palavra de Deus: Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os capitães de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial. Desde o rachador da vossa lenha até o tirador da vossa água, para entrardes na aliança do Senhor teu Deus, e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e viste as suas abominações, e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz de veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar sede à bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra este homem. E toda maldição escrita neste livro pousará sobre ele. O Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro, que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor o terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi na destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com essa terra? Qual foi a causa do furor dessa tão grande ira?
Então se dirá: porquanto deixaram a aliança do Senhor Deus de seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou da terra do Egito, e foram e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que não conheceram, e nenhum dos quais lhes tinha sido dado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da terra com ira, com indignação, com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nós vamos ler todo mundo junto o verso 29. 1, 2, 3. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Então, meus irmãos, aqui no verso 9 do texto que nós acabamos de ler, o Senhor, por meio de Moisés, dá um aviso a todo o povo que estava ali no deserto, a todo o povo que havia saído da escravidão do Egito. Ele dá um aviso por meio de Moisés, e o aviso, a ordem é no verso 9: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as. Para quê? Para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Essa mensagem do verso 9 é a mesma mensagem que nós cantamos no Salmo 1, quando ele fala que o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é repetido e dito por Moisés no texto que nós acabamos de ler. Guardai, pois, as palavras dessa aliança. Nos versos 10 até o verso 11, ele vai listar todos os que pertenciam àquela aliança. Ele vai dar a lista de todos os que estavam ali e que pertenciam àquela aliança. Ele vai falar dos capitães, dos anciãos, dos oficiais, ou seja, dos líderes, dos homens que ocupavam posições importantes. Mas ele vai falar também dos homens comuns, verso 10. No verso 11, ele vai falar das crianças, das mulheres e do estrangeiro. Ou seja, ele está cobrindo aí desde os maiores até os menores. Desde aqueles que ocupavam cargos importantes até as crianças pequenas. No verso 11, onde é dito os vossos meninos, esses meninos, no hebraico, é literalmente os pequenos. A palavra aí é literalmente no hebraico, os pequenos. E além disso, observe no verso 11 que ele fala sobre o estrangeiro. O estrangeiro. Então observe que muita gente pensa que no deserto, peregrinando no deserto, havia somente a nação de Israel. Mas isso não é verdade. Além da nação de Israel, havia outros povos ali, outras pessoas de outras nações, de outras etnias, que se juntaram ao Deus de Israel, que se juntaram ao povo de Israel e estava junto com eles. Aliás, o livro de Êxodo, lá nos capítulos iniciais do livro de Êxodo, deixa-se muito claro que quando Israel saiu da escravidão do Egito, uma multidão de outros povos saíram juntos. E se você fosse um egípcio, recebendo todas aquelas pragas, você podia pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Que esse faraó é um homem louco. O que eu vou fazer para sair desse país? Simples. Se junte ao povo de Deus. Muitos se juntaram, muitos se arrependeram, se juntaram ao povo de Deus. Está lá em Êxodo, é algo que muita gente não percebe. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção, então,
que é o assunto versos 12 a 13, os versos 12 a 13, vai dizer que todas essas pessoas que ele mencionou nos versos 10 e 11, que inclui as autoridades, que inclui os homens, os pequeninos, as mulheres, os estrangeiros, todos eles estavam ali no deserto entrando numa aliança com o Senhor. Todos aqueles que ele acabou de listar faziam parte de uma aliança com o Senhor. Ou seja, perceba que não somente os oficiais, não somente as autoridades, mas também os pequeninos e também os estrangeiros, não somente judeus, não somente israelitas, mas os estrangeiros, os pequeninos, também faziam parte dessa aliança que está sendo mencionada. Os versos 12 e 13 deixam isso muito claro, onde ele diz: para entrardes na aliança do Senhor teu Deus. Quem é que está entrando nessa aliança? Todos que foram mencionados nos versos anteriores. E aí, a pergunta que a gente precisa fazer é: que aliança é essa? Que aliança é essa? A resposta está no verso 13, quando ele diz que a aliança é aquela que ele havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó. Então ele está dizendo: tem uma aliança que eu fiz, um juramento que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó, e todos esses que eu acabei de listar, autoridades, homem, mulher, bebê, estrangeiro de outro povo, todos esses estão aqui, fazem parte da aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó. Algo muito importante, meus irmãos, sobre a leitura da Bíblia, é que você não pode chegar em nenhum livro bíblico de paraquedas. Você não pode chegar em nenhum livro. O que é chegar de paraquedas? Eu vou ler um verso e eu vou ignorar e esquecer tudo que veio antes. Então vocês observam aqui que no verso 13, Moisés não explica quem é Abraão, ele não explica quem é Jacó, nem quem é Isaque. Por que ele não explica assim? Porque você já tem que saber isso com base nos livros anteriores, que é o livro de Gênesis. Ou seja, essa aliança, ele está se referindo a uma aliança aqui, que já foi mencionada no livro de Gênesis, já foi explicada. Aliás, o livro de Gênesis quase inteiro é explicando essa aliança. E aqui é muito importante que ele vai dizer, no verso 13, nesta aliança, o que ele prometeu nessa aliança. Vamos ver o que ele prometeu nessa aliança no verso 13. Para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja por Deus. Então presta atenção no que Deus prometeu na aliança. Deus prometeu a coisa mais importante que pode ser prometido para o ser humano. Deus prometeu o maior tesouro que pode ser dado ao ser humano. Qual é o maior tesouro que um ser humano pode ter? O próprio Deus. Deus está dizendo, ó, eu estou aqui para confirmar a aliança que eu tenho com vocês de ser o teu Deus. Eu vou ser o Deus de vocês. Tem gente que lê o livro de Gênesis, não entende nada, e acha que a mais importante promessa que Deus faz no livro de Gênesis é a terra. Tem gente que acha assim, Deus fez uma grande promessa para Abraão. Qual é a grande promessa? Queria ter a terra prometida. Essa não é a grande promessa que Deus fez para Abraão. A grande promessa que Deus fez para Abraão era Ele mesmo. Ou seja, eu vou ser o teu Deus. Existe uma diferença na Bíblia, meus irmãos, entre Deus ser Deus. Deus é Deus independente de você. Outra coisa é Ele ser o teu Deus. Ou seja, Ele está no relacionamento contigo. Uma coisa é você saber de Deus, de ouvir falar. Outra coisa é você ter um relacionamento com Ele. São duas coisas diferentes. Uma das maneiras que a Bíblia explica isso, nos livros do profeta Ezequiel, no livro de vários profetas, na verdade, o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios, na carta aos Coríntios, onde há uma comparação entre o relacionamento de Deus com a gente com um casamento. Então, segundo o profeta Malaquias, o casamento é uma aliança. Então, você
tem uma aliança com o seu cônjuge, seja com teu marido, se você for mulher, seja com tua esposa, se você for homem. Então pensa no seguinte: antes do casamento, quando vocês eram solteiros, aquele homem já existia, aquela mulher já existia, mas aquele homem não era o teu homem. Não havia uma relação, vocês eram solteiros. No casamento, aquela mulher não é meramente uma mulher que existe, mas ela é a tua mulher. Ele é o teu marido com base naquela aliança de ser uma só carne. Então a mesma coisa é a ideia da aliança com Deus. Antes de termos uma aliança com Deus, Deus existia, nós existíamos, Deus existia. Mas nós não tínhamos um relacionamento com Ele, não havia um relacionamento com essas promessas. Mas agora, por meio da aliança, Ele não é simplesmente o Deus. Ele não é simplesmente o Criador. Ele é o meu Deus. Ele é o nosso Deus. Isso é um tema central nos livros de Moisés. Quando o povo de Israel se tornou escravo, o que eles fizeram quando eles se tornaram escravos? Eles oraram. Eles oraram. Por que eles oraram? Eles oraram porque Deus era o Deus deles. E quando Deus respondeu a oração, ele falou para Moisés: Moisés, eu vim salvar o meu povo. É como se Deus falasse: eu vim salvar a minha mulher. E quando Deus enviava pragas contra Faraó, Faraó não orava. Ele dizia: Moisés, ore por mim. Mas ele não orava. Por quê? Porque ele não tinha relacionamento com aquele Deus. Aquele Deus era distante, era longe para Faraó. Na verdade, era como se fosse mais alguém que você sabe que existe, mas não tem intimidade com ele. A base da intimidade é a aliança. E Deus está falando: eu estou entrando na aliança com vocês que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. E eu repito, a promessa dessa aliança no verso 13 é: hoje te confirmo por seu povo e ele te seja por Deus, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ver o início dessa aliança lá em Gênesis 17. Verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Nós não vamos ler tudo, mas vamos ler o verso 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Então, esse verso 7 aí é o mais importante verso do capítulo, porque no verso 7 Deus fala sobre o que é prometido na aliança. O que é prometido na aliança? É o que acabamos de ver em Deuteronômio 29. Deus promete a si mesmo. Deus diz: estabelecerei a minha aliança para te ser a ti por Deus. A minha aliança é para eu ser o teu Deus. Deus promete a Ele mesmo. Eu estou me prometendo. É igual casamento, né? Quem é casado aí? Quando vocês se casaram, o que vocês prometeram? Vocês prometeram a si mesmo: eu sou teu. Tu és minha. Nós somos uma só carne. Quando você se casa, você não promete dinheiro, você não promete riqueza. Será que é assim a aliança? Ó, eu prometo que eu vou te dar muito dinheiro, mas se a coisa ficar ruim, então a gente separa.
você promete entregar a si mesmo. Por isso que, humanamente falando, não tem aliança mais profunda do que a aliança do casamento. Você promete a si mesmo. E é o que Deus promete aqui. Agora, observe o detalhe. A promessa que Deus faz aqui não é somente ao próprio Abraão. Observe isso. Deus não faz uma promessa somente ao próprio Abraão. Ele diz, vou ler novamente, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Depois de ti, em suas gerações. Ou seja, eu vou ser o teu Deus. O que ele está prometendo para Abraão. E ele está prometendo para os filhos de Abraão. Em suas gerações. Ou seja, se vocês conhecerem a história de Abraão, vocês vão descobrir que Abraão era um idólatra. Isso está escrito em Josué 24. O que quer dizer que Abraão era um idólatra? Quer dizer que ele adorava falsos deuses. Ele acreditava em falsas divindades. Ele adorava imagem de escultura. Depois lê em casa Josué 24 sobre isso. E aí, quando Abraão estava velho, depois de uma vida de idolatria, Abraão teve o privilégio do Deus verdadeiro se revelar para ele. E aí ele se converteu. E aí ele e a sua esposa se converteram. E aí você pensa assim... Deve ser chato viver tantos anos no engano. Aí quando você está velho, você descobre que aqueles deuses é tudo mentira. E aí ele e a sua esposa Sara tiveram que reorganizar os pensamentos deles. Às vezes você lê a história assim de Abraão e Sara, com umas ideias meia doida. Aí você pergunta, onde que veio essa ideia doida assim? Bom, eles viveram quase a vida inteira adorando falsos deuses. As ideias vêm de lá. Eles estavam, no livro de Gênesis, eles vão passando por um processo de purificação, de santificação, de aprendizado. Só que aí, Abraão vai ter um filho. O seu filho Isaque. E esse filho Isaque, ele tinha um grande privilégio. Qual era o privilégio de Isaque? Quer dizer que toda aquela lixarada que Abraão viveu na sua vida pregressa, Isaque não precisou viver nada daquilo. Porque diferente de Abraão, que Deus fez uma aliança com ele adulto, Isaque nasceu dentro da aliança. Isaque nasceu dentro da aliança. Que privilégio de nascer dentro da aliança. Que privilégio, em vez de Isaque passar a vida dele toda ouvindo abobrinha de falsos deuses, de feitiçaria, adora imagem, ele nasceu dentro da aliança. É o que nós acabamos de ver aqui. Eu vou estabelecer uma aliança com você, Abraão, e com seus filhos. E qual a promessa dessa aliança que se cumpriu em Isaque? Desde que Isaque nasceu, Deus era o Deus de Isaque. Desde que ele nasceu. E por isso que Jacó é um dos homens mais idiotas da Bíblia. Essa é a única forma que eu tenho como descrever Jacó. Porque Jacó também nasceu dentro da aliança, só que ele despreza da aliança e volta para o lixo. Vou contar uma história que vocês vão entender. Imagina que teu avô era muito pobre. Muito, muito pobre. Ele vivia no lixão. Até que um dia ele ganha uma grande oportunidade e com 75 anos de idade ele sai do lixão e vira rico. Ele se torna bilionário. Aí o seu pai nasce nessa família de bilionário. Ele nasceu ali. Eles são todos ricos. Ele não conhece o que é lixão. Porque ele nasceu naquela casa de bilionários. Ele não sabe como é que era o pai dele que vivia no lixão. E aí ele cresce a vida dele tranquilo, vivendo aquelas riquezas, sem saber o que é passar fome, sem saber o que é sofrer. Aí vem você, o neto, e em vez de você aproveitar aquilo no qual você nasceu, você volta para o lixão igual o teu avô.
Você sai da mansão e volta para o lixão. Esse é Jacó, o neto de Abraão. Ele volta para a lama. E ele se casa com mulheres idólatras. Aí, depois de viver muito tempo batendo a cabeça lá na lama, ele fala: eu deveria voltar para o Deus de meu avô Abraão. Eu vou voltar para a aliança na qual eu nasci, eu desprezei, mas agora eu vou voltar. Então, meus irmãos, nascer na aliança é um grande privilégio. Mas ai daqueles que desprezam esse privilégio, voltando-se contra o Senhor. E nós vamos ver que é isso que Deuteronômio está falando. Volte lá para Deuteronômio 29. Então, vocês viram que no Deuteronômio 29, as criancinhas que nasceram na aliança são mencionadas no verso 11. Está vendo os vossos meninos? Vamos falar do privilégio desses meninos aí? Essas criancinhas, esses pequeninos aí, eles foram escravizados no Egito? Não, isso aqui já está no final dos 40 anos. Eles já nasceram pertinho de entrar na Terra Prometida e nasceram já com uma aliança do Senhor. Não teve aquela doideira toda de Arão, de Moisés, cabeça embaralhada. Eles já nasceram na aliança. Que grande privilégio de nascer na aliança. Então vocês veem aí que a Bíblia fala no Velho Testamento sobre aqueles que se convertem adulto e entram nessa aliança com Deus adulto, ou seja, o Deus deles era outros, aí ele se converte, aquele se torna o seu Deus. E fala sobre aqueles que nascem na aliança. E é por isso que Deus vai dizer no verso 14, Deuteronômio 29, 14, ele diz assim, ó: e não somente convosco faço esta aliança e juramento. Presta atenção num detalhe que muita gente não vê. Não é só vocês que estão aqui que eu faço essa aliança. Verso 15. Ué, com quem mais? Mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus. Vocês perceberam aí o Senhor nosso Deus? É a promessa da aliança, ele é o nosso Deus. E com aquele que hoje não está aqui. Preste atenção nesse não está aqui. Quem é que é esse não está aqui? São as futuras gerações. Se você vai ler no decorrer aqui, nós vamos ver, o não está aqui são os que ainda vão nascer. Deus está dizendo aqui então, ó, a minha aliança é com vocês que estão aqui, autoridade oficial, homem, mulher, criancinha, estrangeiro, é com vocês, e com as gerações futuras. É aí que Deus vai falar. Verso 18. Para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus. Ou seja, eu estou fazendo uma aliança com vocês, mas vocês precisam guardar essa aliança. Não se desviem dessa aliança. Não se afastem dessa aliança. E aqui eu quero aproveitar para fazer um alerta para vocês que nasceram na igreja. Não despreze este privilégio. E alguns de vocês já desprezaram. Alguns de vocês são como Jacó. Conheceram Deus lá atrás. E se desviaram, agora estão voltando. Tem muitos aqui que são esse caso. Deus vai falar, não faça isso. Verso 19. E aconteça que alguém ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração. Então aqui no verso 19, ele está criticando aqueles que dizem assim, ó, terei paz, ou seja, vai ficar tudo tranquilo, ainda que eu siga o meu próprio coração. Você já ouviu falar por aí, siga o teu coração? Muita gente fala por aí, siga o que der na sua cabeça. Já pensou Adolf Hitler ouvindo isso? Faça o que você sentir no coração.
A gente não tem que seguir o nosso próprio coração, a gente tem que seguir a lei do Senhor. É isso que ele vai dizer no verso 29. Vamos pular para o verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Por que ele fala nós e nossos filhos? Quem é que está dentro da aliança aqui com Abraão? Quem é que está na aliança? É só os adultos? Não, sou eu e sou meus filhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos estão na aliança. E como é que se guarda a aliança? Lá no verso 9 ele falou para guardar a aliança. Como é que se guarda a aliança? É suficiente estar dentro da aliança? Não, é preciso guardá-la. E a aliança se guarda guardando as palavras deste livro. Veja que é o mesmo critério para os pais e para os filhos. Você se converteu adulto, entrou na aliança adulto. Então, desde aquele momento que você entrou na aliança, você aprende a guardar a Bíblia, a guardar as palavras desse livro. O seu filho nasceu dentro da aliança desde bebê. Então, desde bebê, você ensina as palavras desse livro para ele. O critério é o mesmo. Guarde as palavras desta aliança. Bom, eu disse tudo isso daqui, mas talvez passe pela sua cabeça o seguinte pensamento. O que tudo isso tem a ver comigo que vivo no tempo do Novo Testamento? Isso aqui é Velho Testamento, isso aqui é Deuteronômio, isso aqui é Moisés. Então tem alguns cristãos que eles vão falar, isso aqui não tem, existem cristãos que pensam assim. Isso aqui não tem nada a ver comigo, porque eu vivo na nova aliança. E aí que eu te digo que quem pensa assim está enganado. E não está sendo bíblico. Porque o Novo Testamento ensina que a nova aliança na qual você se converteu é a mesma aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Se você disser que a nova aliança é uma aliança diferente da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, você está negando a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Vamos ver? Abram na Epístola aos Gálatas. Vamos ler um texto que nós lemos aqui na leitura. Gálatas capítulo 3. Então, Gálatas, a Epístola aos Gálatas, sabe o que é a Epístola aos Gálatas, para quem nunca leu? É uma explicação das alianças, da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Então, a Epístola aos Gálatas é o apóstolo Paulo explicando a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Se você é cristão, você tem que aceitar a explicação do apóstolo. Vamos ler. Verso 7. Sabei, pois, que são da fé, os que são da fé, são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então, para aí. Você está vendo aí que está falando sobre ser filho de Abraão por meio da fé. Pergunta. Isso já tinha sido ensinado no Velho Testamento? Bom, vocês acabaram de ler em Deuteronômio 29, que lá quando Deus falou sobre a aliança, quem estava presente lá não era só israelita. Não era só judeu. Havia pessoas de outras nações. Essas pessoas, esses estrangeiros, Deuteronômio 29, que nós acabamos de ler, esses estrangeiros, eles não eram descendentes físicos de Abraão. Eles não eram descendentes físicos de Abraão. Então, de que forma eles se tornaram descendentes de Abraão, filhos de Abraão? Quando eles creram no mesmo
Deus de Abraão, eles se tornaram filhos de Abraão por meio da fé. Então, o que Paulo ensina aqui em Gálatas, que os gentios, os estrangeiros, se tornam filhos de Abraão por meio da fé, já tinha ensinado por Moisés em Deuteronômio 29. Então, se você fosse um egípcio, cansado desse lero-lero de Faraó, você falar, não quero saber de Faraó, eu quero o Deus de Moisés. Você poderia entrar na aliança, mesmo sem ser descendente físico. Ou seja, aquele Deus ia ser o seu Deus. É isso que Paulo está explicando. Então, vocês estão vendo que Paulo vincula nós, os cristãos, estrangeiros, gentios, a Abraão. Ele vincula nós a Abraão. Ou seja, quando nós cremos, nós entramos na mesma aliança que Deus fez com Abraão. A mesma aliança de Deuteronômio 29. Os gentios que são da fé também são filhos de Abraão, a quem a promessa foi feita. Meus irmãos, um dos grandes problemas da igreja moderna, eu vou repetir isso, é colocar o Velho Testamento contra o Novo. É achar que o velho é um assunto, o novo é outro. Jesus condenou os fariseus por pensar assim. Jesus disse, se vocês não creem em Moisés, vocês não creem em mim, e se não creem em mim, não creem em Moisés. E olha só mais o que Paulo diz. Vamos para o verso 17. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma abolir a promessa. Verso 17. Veja que Paulo se refere à aliança que Deus fez com Abraão como uma aliança feita em Cristo. Antes da lei já tinha uma aliança feita em Cristo. E depois ele vai dizer no verso 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Verso 29, vamos ler todo mundo junto? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Qual é a promessa? Eu serei o teu Deus e o Deus dos teus filhos. Eu sou o Deus dos teus filhos. Não desprezem esta promessa. Tem gente que fala, o meu filho, ele vai decidir se ele vai entrar na aliança, quando ele tiver tal idade, ele vai tomar a decisão. Parem de desprezar as promessas de Deus. Minha filha não vai tomar a decisão se ela vai servir a Jeová ou não. Jeová é o Deus dela, desde o ventre da mãe dela, porque eu entrei na aliança com Abraão. Meus irmãos, no primeiro século, os fariseus, os judeus, leia o Novo Testamento, eles desprezavam os gentios. Eles desprezavam os estrangeiros. Eles desprezavam o samaritano, o romano, o Egito. Os judeus, no primeiro século, no tempo de Cristo, incentivados pelos fariseus, desprezavam os gentios. E sabe como que eles desprezavam os gentios? Dizendo, a aliança que Deus fez com Abraão é para nós, os judeus. Nós somos o povo escolhido. Esse samaritano, esse romano, esse gentio, esse estrangeiro, eles são cães, eles são cachorros, não vale de nada. E o que os apóstolos defenderam com tanta ênfase? Não o judeu, não o fariseu. O cristão, o gentio, ele está na mesma aliança, herdeiro conforme a promessa. Então Deus, ele era o Deus do bebê judeu,
Mas ele não é o Deus do meu bebê? Então Deus tem preferência por bebês se for judeu? Deus é o Deus dos meus filhos, porque o meu Deus é o Deus de Abraão. É simples assim. Não existe esse negócio, espera para ver o que ele vai falar. Enquanto você está esperando para ver o que ele vai decidir, o pecado está operando no coração dele. O meu Deus é o Deus dos meus filhos. Vocês estão vendo quão claramente Paulo ensina isso? Ele não diz, ó, a promessa de Abraão era uma, a sua promessa agora é outra. Esquece Abraão, esquece Davi, esquece essas promessas do Velho Testamento, agora é outro. Agora vamos responder. Mas, por que então é Novo Testamento? Novo não quer dizer diferente que o velho já era. Vamos pensar em como que a Bíblia usa a palavra novo. 2 Coríntios 5 diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. Então quer dizer que quando você se converteu, aquela pessoa explodiu e apareceu uma pessoa diferente. É isso? Não. Nova criatura quer dizer que você foi renovado. Novo, renovado. É a mesma pessoa, mas essa pessoa foi renovada. Paulo diz que nós somos novos homens, novas mulheres. Nós somos renovados. E é assim que a Bíblia usa. Então, quando você lê sobre a nova aliança, presta atenção no contexto. A nova aliança não é uma aliança diferente. A nova aliança é a aliança renovada. Deus renovou e confirmou o que ele prometeu para Abraão. O que ele disse para Abraão, serei o teu Deus, ele renovou em Cristo, porque Cristo é aquele que faz com que Deus seja o nosso Deus. É a mesma promessa, confirmada em Cristo. Agora vocês viram aqui, ó, Gálatas 3, vocês estão em Gálatas 3 ainda? Que Paulo vincula no verso 27. Paulo vincula o batismo com, verso 29, ser herdeiro da promessa de Abraão. Vocês viram isso? Ó, verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. E ele já tinha dito que essa promessa, no verso 17, era a promessa da aliança que Deus confirmou em Cristo antes da lei. Não está claro? Então, lá no Gênesis, Deus fez uma aliança com Abraão em Cristo. E quando Cristo veio, ele renovou essa aliança, essa promessa. E Paulo associa isso com o batismo. Então vocês veem aqui que o batismo tem relação com a aliança feita a Abraão. Então qualquer um que te disser a nova aliança não tem nada a ver com as alianças do Velho Testamento, com Abraão, já foi desmentido aqui. E se alguém te disser que o batismo não tem nada a ver com a promessa que Deus fez com Abraão também está errado aqui. Eu fui batizado porque eu sirvo o mesmo Deus que Abraão. Agora vamos ver o seguinte. Volta em Gênesis 17, 7. Gênesis 17. Então vocês viram que a promessa está no verso 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência.
depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus. Então, quem era o Deus de Isaque desde que ele nasceu? O mesmo Deus do seu pai Abraão. Para esse Deus ser o Deus dele, ele teve que esperar fazer 13 anos para decidir? Não. Ele foi criado assim. E se o estrangeiro se convertesse e servisse o Deus de Abraão? O que diz Deuteronômio 29? Ele entrava na mesma aliança junto com seus filhos. Eu usei aqui agora há pouco o exemplo do casamento, né? Então, quem é casado aí, vocês têm uma aliança, vocês têm um anel no dedo, não tem? Quem for casado e não tiver anel no dedo, conversa comigo depois se eu brigar com você. Para que serve esse anel aqui? Já pararam para pensar? Para que serve esse anel? Ele serve para simbolizar o seu casamento. Como que a gente chama esse anel aqui? A gente chama esse anel de... Porque ele representa a aliança entre você e o seu esposo ou mulher, né? Então todo mundo olha para você, viu que você tem anel no dedo, já se afastam porque sabe que tu é comprometido, tu tem uma aliança. Não é isso? Pois bem, assim como o casamento humano tem uma aliança que é o sinal do casamento, o casamento com Deus, ou seja, a aliança com Deus, quando Deus fez essa aliança com Abraão, ele também deu um sinal. Vamos ver qual é o sinal? Verso 11. Quer dizer, verso 10 e 11. Esta é a minha aliança que guardarei entre vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Verso 11, vamos ler todo mundo junto. E circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Então, ele está dizendo que a circuncisão era um sinal da aliança. O que isso significa? Vamos repetir. Qual é a aliança mesmo? É que aquele seria o povo de Deus e aquele povo seria o povo de Deus. O casamento entre Deus e o seu povo. A relação. Então, a circuncisão era o sinal de que você pertencia ao Deus de Israel. Então, Abraão, ele foi convertido criança ou adulto? Adulto. Então, com quantos anos Abraão foi circuncidado? Olha para o verso 24. E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Meu Deus, 99 anos. Quantos anos esse homem não viveu perdido? Esse homem viveu perdido. Por isso você tem que admirar muito Abraão. Abraão saiu de uma grande perdição para seguir o Deus verdadeiro. Foi circuncidado adulto. Isaque, ele esperou até os 99 anos, foi circuncidado criança. Agora nós vamos para Atos dos Apóstolos. Vamos para Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. E nós vamos... Abra em Atos 13. Então, Atos 13 aí vai falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. E nessa viagem aí, Paulo foi para muitas nações, muitos povos diferentes, converteu um monte de gente. Um monte de gente. Esse povo que estava se convertendo da idolatria por Deus de Paulo, eles estavam se convertendo ao mesmo Deus de Abraão, não é isso? Então, quando eles se convertiam, eles estavam abandonando aqueles ídolos, tranqueira toda, falso Deus, imagem, largando tudo, feitiçaria, tudo, deixa para trás. Agora a gente vai servir o Deus de Abraão. Então, eles estavam entrando na aliança que Deus fez com Abraão. E aí eu quero que vocês percebam que Paulo pregou. Em Atos 13, ele vai viajando.
Passem o olho em Atos 13, Paulo pregando, Paulo ensinando o evangelho, Atos 14. Aí quando chega em Atos 15, tem uma coisa que os judeus vão questionar Paulo. Eles passaram para Atos 13, 14 e 15. Tem uma coisa que os judeus vão questionar Paulo. Vamos para Atos 15, que eu vou falar aqui, que eles vão questionar. Eles vão falar: Paulo, você está convertendo muita gente aí, fazendo milagre. Eles eram idólatras, agora eles estão servindo ao Deus verdadeiro, jogando as imagens fora, jogando livro de feitiçaria fora. Só que tem um problema, Paulo. Quando eles estão se convertendo, eles não estão sendo circuncidados. Eu acho, Paulo, que você é um herege. Porque se eles estão entrando na aliança com Abraão, Isaac e Jacó, por que eles não estão sendo circuncidados? Entendeu a pergunta? Verso 1. Então alguns do que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos anciãos sobre aquela questão. Então, qual é a contenda aí? Contenda, você tem que circuncidar. Eles não estão se convertendo ao Deus de Israel, eles têm que circuncidar. E é nesse contexto aqui que Paulo escreve a Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas foi para responder isso daqui. Porque eles estavam falando: Paulo, você é contra Abraão, você é contra a aliança de Abraão. O cristão doido moderno, eu acho que ele diria isso mesmo. O cristão moderno fala: a gente é contra a aliança abrâmica, que agora é a nova aliança, é Novo Testamento, tudo aquilo para trás. Não é isso que Paulo fala, não. O que Paulo vai responder? Vocês vão ler agora que Paulo vai responder que, na verdade, ele tinha circuncidado, sim, os novos convertidos. Só que ele tinha circuncidado os novos convertidos com a nova circuncisão, que é o batismo. Quer ver? Abre em Colossenses 2. Colossenses 2. Vamos ler a partir do verso 10. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados. Vamos repetir juntos só essa parte. No qual também estais circuncidados. Então Paulo está dizendo: vocês estão circuncidados. Lembra da Gênesis 7? Mas como que eles estão circuncidados? Qual é a circuncisão? Não feita por mão no despojo do corpo dos pecados na carne, mas pela circuncisão de... Qual é a circuncisão de Cristo? Verso 12, todo mundo junto. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja que, no versos 11 e 12, o batismo é chamado de a circuncisão de Cristo. Por quê? Por quê? E veja que isso é o que nós lemos também em Gálatas. Volta para Gálatas. Gálatas 3, 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vestistes de Cristo. Então veja aí que ele vincula o batismo com a aliança feita com Abraão. Por quê? Porque o batismo, então, é a nova circuncisão. Eu vou usar novamente a analogia do casamento, vocês vão me entender. Então, eu falei aqui do anel, né? Então, imagina que agora em janeiro eu fiz 10 anos de casado, glória a Deus. Agora imagine que quando eu fizer 20 anos de casado, eu vou olhar
para esse anel e falar, isso aqui está muito pequenininho e está muito velhinho. Meu amor, vamos fazer uma renovação de votos. O Raul e a Fabíola vão fazer isso, né? 25 anos. Deixa eu ver seu anel, Fabíola. Ó, tá na hora de colocar uma nova aí. Tá muito pequena. Então, na minha renovação de votos com a minha esposa, eu vou tirar esse anel aqui, vou tirar da esposa, eu vou querer um bem grandão. E eu vou querer que minha esposa tenha um com muitos diamantes. Para todo mundo que olhar para ela, ó, essa aqui é minha, hein? Muitos diamantes para todo mundo ver, tá claro. O que é isso aqui? Isso aqui é o sinal do meu casamento, não é? Se eu mudar o sinal, quer dizer que eu estou casado com uma outra mulher? Não. Quer dizer que na renovação dos votos eu quero um sinal mais bonito. Mais bonito. Não é isso, esposa? Isso aí. Agora pensa só. O que Paulo está explicando é que a aliança não mudou. A promessa não mudou. O que mudou é só o sinal. Porque Jesus queria um sinal mais bonito. Por que a água é mais bonita do que o sangue? Circuncisão derramava sangue, havia sacrifício de animais, inclusive. Porque Jesus, quando ele renovou a aliança, ele já derramou o seu sangue. Então, quando o povo do Velho Testamento, quando eles adoravam a Deus, eles viam o sangue sendo derramado nos sacrifícios, na própria circuncisão, que é um corte na carne. Mas a Epístola aos Hebreus explica que quando Jesus veio, acabou todo o derramamento de sangue. Porque o sangue de Jesus já foi derramado. E por isso, os nossos sinais são mais bonitos. São mais bonitos porque os nossos sinais testificam que Jesus já veio. Não há derramamento de sangue naquela mesa na ceia do Senhor. Porque o Cordeiro de Deus já derramou o seu sangue. E não há mais derramamento de sangue na circuncisão. Porque o Cordeiro já derramou o seu sangue. Nós temos sinais mais bonitos. É mais bonito a ceia do Senhor, onde não é derramamento de sangue, porque isso testifica que o Messias já veio. É mais belo saber que o Messias já veio. Ele já veio, ele já veio. Por isso a água, a circuncisão de Cristo, é superior à antiga circuncisão. Porque antes ele esperava aquele que havia de vir, o sangue que seria derramado no futuro, e nós sabemos que ele já veio. Mas a aliança é a mesma. É a mesma aliança de Abraão, Isaque e Jacó. O meu Deus é o Deus de Abraão. Meus irmãos, quando vocês leem a história de Abraão e de Isaque e Jacó, tem coisas vergonhosas naquelas histórias. Sabe por que você não deve se vergonhar? Porque se Deus salvou Jacó, ele pode salvar meus filhos também. Vocês estão entendendo que essas histórias não são para dizer que eles eram incríveis. Mas é para dizer que a aliança que Deus fez com ele é uma aliança de graça, no qual ele salva os piores pecadores. E ele prometeu para Isaque: eu serei o Deus do seu filho. E Jacó voltou para a aliança com Deus. Então, se alguém no Velho Testamento se convertesse adulto, ela entraria na aliança adulta e seria circuncidado adulto. No Novo Testamento, se você era um idólatra adulto e se converte adulto, você é batizado adulto. Porque você entrou na aliança adulto. Mas se você nasceu na igreja, Deus seja louvado por isso. Porque Jeová é o teu Deus, desde o ventre de seus pais.
E assim como havia um sinal antes, nós temos um sinal agora. O batismo, a circuncisão de Cristo. Então, se o batismo não fosse o sinal da aliança abrâmica, por que Paulo chamou o batismo da circuncisão de Cristo? Circuncisão era o quê? Era o sinal de quê? Então, para a gente finalizar, entenda o seguinte. As promessas da aliança são recebidas por meio da fé. Como nós vimos em Deuteronômio 29. Então, quando você é adulto e se converte adulto, você entra na aliança adulto pela fé. E aí, quando você é batizado, é o momento que você está botando o anel no dedo. Você está botando o anel no dedo. Você está assinando. O batismo você está assinando, você está confirmando. Aqueles que, segundo a palavra de Deus, nascem na aliança, os seus pais estão também confirmando. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Tanto adulto quanto infante é a mesma coisa. O batismo está dizendo, eu confirmo, eu assino, eu coloco o anel do dedo para as promessas de Deus. Eu confirmo a aliança. Vocês lembram que Deus se irou muito contra Moisés? Por que Deus se irou contra Moisés? Porque Moisés não circuncidou seu filho. Seu filho cresceu sem circuncisão. Por que Moisés fez isso? Ou melhor, o que isso significava? Significava que Moisés estava desprezando a aliança, estava ignorando a aliança com seu filho. Como é que Moisés, o líder do povo de Deus, poderia desprezar a aliança com seu filho? Deus se irou muito com ele. E ele vai se irar também conosco. Se nós tratarmos nossos filhos como pagãos, como idólatras. Nós precisamos confirmar a aliança que ele fez com nossos filhos e ter fé nas promessas. Obrigado, meu Deus, porque tu és o Deus da minha filha. E eu respondo a esse privilégio, dizendo amém para Deus e criando a minha filha nos caminhos do Senhor. E colocando o sinal de que ela pertence a Jeová. Ela pertence a Jeová. Ela não é como os filhos dos egípcios. Ela não é como a filha dos adoradores de Baal. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Altíssimo Deus, amado Pai, obrigado por todas as promessas que tu fizestes a Abraão, Isaque e Jacó. A história de Jacó me lembra de que eu sou salvo pela graça, não pelos meus próprios méritos. Eu sirvo ao mesmo Deus que ele, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer essa realidade, para que venhamos tratar e criar nossos filhos para a tua glória e para o teu louvor. No nome de Cristo eu oro. Amém.